a prática pedagógica, os jogos e os recursos tecnológicos. A utilização dos jogos digitais no ensino da matemática. Nesta aula, vamos debater sobre a utilização de jogos digitais para ensinar matemática. Com o avanço e a popularização dos computadores e também dos smartphones, desde pequena, as crianças têm acesso facilitado ao mundo virtual. Tal realidade vem provocando mudanças significativas em costumes e culturas, e entre eles está a utilização de jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem. Um novo desafio ao professor. Se olharmos aí para os documentos escolares, tanto os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, como a BNCC, esses documentos reconhecem os jogos digitais como ferramentas pedagógicas que podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências nos estudantes. Além do efeito motivador, os jogos educativos digitais eles contribuem para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Eles proporcionam uma compreensão mais abrangente sobre um determinado assunto. Além dos jogos voltados para aprimorar a concentração, o raciocínio lógico, as operações básicas, existem jogos clássicos que estão disponíveis também gratuitamente na internet, como por exemplo o Tangram e a Torre de Hanoi. Você já ouviu falar em Tangram? O Tangram é um quebra-cabeça geométrico chinês formado por 7 peças, chamadas tans. São 2 triângulos grandes, 2 pequenos e um médio. Também um quadrado e um paralelogramo. Utilizando todas essas peças, sem sobrepô-las, podemos formar várias figuras. Esse instrumento ele contribui para o desenvolvimento da capacidade de concentração, coordenação e orientação espacial na formação do educando, entre várias outras possibilidades. Na tela, nós temos um QR Code que acessa pelo site somatematica.com.br o jogo da Torre de Hanoi. Acesse e aprenda a trabalhar com esse jogo que é muito interessante. Vamos agora acompanhe comigo o que se refere essa Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um dos mais famosos jogos de matemática. Ela consiste de uma base contendo 3 hastes, 3 pilares, em um dos quais está disposta uma torre formada por alguns discos de diâmetros diferentes. Eles são furados no centro e colocados uns sobre os outros, em ordem crescente de diâmetro, de cima para baixo. Esse jogo ele tem como objetivo deslocar todos os discos de um pilar para outro, qualquer, obedecendo a 2 regras principais, que são mover apenas um disco por vez e um disco com diâmetro maior nunca pode ficar sobre um disco com diâmetro menor. Esse jogo ele vai auxiliar no desenvolvimento cognitivo, na elaboração de estratégia, paciência e atenção, além da coordenação motora fina da criança. No ensino fundamental, esse jogo ele pode ser utilizado com algumas verificações de relações. Para isso, nós vamos acompanhar na prática a utilização desse material. Eu tenho em mãos aqui uma Torre de Hanoi. Então, o que é a Torre de Hanoi? São 3 hastes e algumas peças. Eu tenho aqui 4 peças. Perceba que elas já estão colocadas em ordem crescente, ou seja, do diâmetro maior para o menor, certo? O que nós vamos discutir aqui? Vamos pensar assim, se eu tenho apenas uma peça, para que eu desloque essa peça é muito tranquila. Porém, a Torre de Hanoi
ela representa mais que uma peça. Agora eu tenho duas peças. Eu vou fazer o movimento e vocês vão precisar acompanhar comigo a quantidade de movimentos. Então eu tenho duas peças na haste central e quero deslocar para uma das hastes da ponta. Então, olha as regras. Eu nunca posso colocar um diâmetro maior de uma peça em cima do outro. Para que eu faça essa transferência, eu farei um movimento, dois movimentos, três movimentos. Perceberam? Então, com duas peças, eu fiz 3 movimentos. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com 3 peças. Acompanhe comigo. Um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos, 4 movimentos, 5, 6, 7 movimentos. Apesar de ser um jogo bastante simples, nós estamos falando aqui de um jogo que estabelece relações matemáticas, certo? Com 3 peças nós fizemos 7 movimentos, não é mesmo? Então, 3 peças, 7 movimentos. Com 2 peças, fizemos 1, 2, 3 movimentos. Com o passar, você vai mostrando para o aluno essa relação. Se eu tenho 2 peças, a quantidade mínima de movimentos, ou seja, a maneira mais rápida a quantidade mínima de movimentos para mim fazer essa transferência se refere à relação 2 elevado a n menos 1. O que é esse 2 elevado a n menos 1? Esse 2 elevado a n, esse n é a quantidade de peças. Então, como eu tenho 2 peças, 2 elevado a n, 2 ao quadrado, certo? É 4. Menos 1 são 3 movimentos. Voltando, eu tenho 2 peças. Então, 2 elevado a n, 4. Menos 1, 3 movimentos. Olhando na prática, 1, 2, 3 movimentos. A mesma relação matemática com 3 peças. 3 peças, o meu n vale 3. 2 elevado a n, 2 elevado à terceira, não é 2 vezes 3, né? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 elevado à terceira é 8. Menos 1, 7. Então, o número mínimo de movimentos para que eu faça essa transferência são 7. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimentos. Vocês perceberam a relação existente num simples jogo, muito prático. Você pode construir ou pode adquirir e fazer com que a criança desperte esse interesse. Então, esse daqui é a nossa Torre de Hanoi. E fica um desafio para você. Se eu tivesse 4 peças, qual seria a quantidade de movimentos? Então, eu teria 2 elevado a n menos 1, ou seja, 2 elevado à quarta menos 1. 2 elevado à quarta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16. Menos 1, 15. Então, você precisa, aí no desafio, fazer a transferência para uma outra haste de todas as peças apenas com 15 movimentos. A utilização dos jogos digitais, sejam para atividades dentro da escola ou extraescolares, depende muito da experiência do professor. Elas precisam ser bem planejadas, pois depende de vários fatores, como, por exemplo, equipamentos e também rede de internet.